Vamos lá, vamos seguir, meus amigos. Arthur Lira vai anunciar até o próximo sábado o nome que apoiará a presidência da Câmara dos Deputados. Até o momento, os deputados Elmar Nascimento, Marcos Pereira e Antônio Brito se colocam na corrida pelo posto. O PL, partido de Jair Bolsonaro, pretende indicar um nome para a disputa, mas há a possibilidade da legenda compor uma chapa com um nome apoiado por Arthur Lira na presidência e o nome dos liberais na vice. A disputa pelo comando da Casa e do Senado deve se intensificar cada vez mais, com a oposição tendo a oportunidade de se firmar de vez contra o governo. Eleições que vão acontecer só no ano que vem, mas que já nos bastidores tem tomado a pauta os assuntos das reuniões lá em Brasília. Quem é que vai ficar no lugar de Arthur Lira? Lembrando que ele não pode novamente estar à frente da presidência da Câmara, porque não há possibilidade de reeleição para a presidência da Câmara, a não ser que sejam de legislaturas diferentes, por isso é que ele está em mais um mandato, esteve nos 2 últimos anos da legislatura anterior e, reeleito a deputado federal, esteve nos 2 primeiros anos dessa legislatura. O mesmo acontecendo com, inclusive, Rodrigo Pacheco no Senado, presidente nos 2 últimos anos da legislatura anterior no Senado e nos 2 primeiros anos dessa legislatura. Assunto lá em Brasília que muito interessa a todos os brasileiros, né? O presidente da Câmara tem um poder gigantesco, meu querido Luiz Augusto Durso, é ele quem pauta os assuntos na Câmara dos Deputados e todo mundo de olho em quem é que vai suceder Lira. Como é que você está vendo essa disputa pela cadeira de Arthur Lira? A importância desse cargo é inimaginável, assim, são dos cargos, né? Presidente da Câmara, presidente do Senado. Eles, às vezes, mandam mais que o presidente da República. Então, são figuras que a gente precisa ter num cargo importante, mas figuras que a gente confia. E aí, o que eu faria de análise sobre isso? Que a população precisa se envolver mais sobre isso. Porque, mesmo não sendo uma votação direta, né, a eleição é indireta, entre eles, etc., as pessoas parecem que simplesmente não querem acompanhar. Fala, isso não me interessa, e depois, quando o indivíduo já é o presidente e toma medidas que desagradam ou agradam, vem todas as manifestações. A hora de intervir e se manifestar é agora, pessoal. Vocês, como eleitor, têm total poder de demonstrar quais são os seus candidatos, né, os seus políticos de preferência para ocuparem essa vaga, não só porque eles dependem no final da gestão do voto, né, se forem para a reeleição, ou partido mesmo, com mobilização. Então, a minha análise é que a população precisa se interessar mais na opinião prévia durante esse período de escolha de quem serão esses líderes que sentarão nessas cadeiras, que são extremamente importantes e que definem os temas que serão pautados, definem políticas nacionais, definem as leis de nosso país. Vocês perceberam, né? A gente já falou aqui, e pela experiência de muita coisa que passou, que o presidente da República não domina a questão legislativa, não é a função maior do executivo, mas do legislativo é uma das únicas, se não CPI, etc., mas a mais importante é legislar. Então, muda a sua vida, muda na prática o país e a gente pouco se interessa por esses cargos. A gente só vai se interessar depois que o indivíduo já está lá sentado e pode desagradar. Aí sim vem as críticas. Então, se envolvam nesse momento, é a minha análise. Isso é interessante, hein, Priscila, que fala o Durso. Parece que essa eleição é um cargo tão importante, fica tão distante do brasileiro, né? Fica tão distante do cidadão, da pessoa que está trabalhando, da pessoa que está empreendendo, da pessoa que está ali na lida, no dia a dia. Se você parar e perguntar aqui no meio da rua, às vezes nem sabe. As pessoas nem sabem o nome de quem é o presidente da Câmara, de quem é o presidente do Senado. E essa eleição acontecendo lá, disputa por poder, um poder gigantesco e às vezes muito distante do brasileiro, distante do maior interessado que é o povo. E aí? Essa eleição é relevante, tanto é que todo mundo quer estar e apoiar para essa presidência, mas as pessoas, como não sabem nem o que fazem, muitas das vezes, um deputado, quiçá saber a sua presidência, né? Então está muito dísparo, é muito distante a figura da presidência do eleitorado, mas aqui vou fazer algumas considerações, porque você perguntou aqui para o Durso a relevância, né, da presidência e o poder que um presidente da Câmara dos Deputados do Senado ele tem, tanto é que os partidos até contrários querem apoiar, né? E principalmente aqui para falar um pouquinho sobre a questão da sucessão
do Lira, ele sofre algumas resistências, né? Eu apontei aqui algumas resistências que a gente observa nessa sucessão. Primeiro aí, que ele é muito próximo, né, da continuidade, o Elmar Nascimento, ele é muito próximo das falas, das feituras do próprio presidente. Outra resistência que ele tem, ele foi adversário do atual ministro da Casa Civil, não é? Então, como envolve a Bahia, há essa resistência por causa dessa contrariedade. E também ele votou contra a prisão do suposto autor da Marielle. Então, eu acho que na sucessão aí, muito embora ele seja o favorito, o Elmar, né? Elmar Nascimento, isso, é do União Brasil. Isso. Eu acho que ele vai ter um pouco de resistência e o tanto que é importante que coloca na pauta para votar. A gente vê a briga, põe na pauta, não põe, e é uma resistência também de braço, eu vejo. É uma disputa de braço. Eles utilizam muitas das vezes essa presidência para angariar a sua própria vontade, né? A vontade do seu partido, enfim. E uma outra coisa que se você me permitir, eu vou querer falar também aqui, é a sucessão do Pacheco. A gente vê que o Davi Alcolumbre, ele é um dos favoritos, mas eu trouxe aqui uma situação importante porque, muito embora ele tivesse muito ao lado do ex-presidente, ele caminha com proximidade hoje para o nosso atual presidente. Então, vai ser uma briga bem de braço aí, de forças. Ele está pretendendo o apoio do presidente Lula às eleições ao governo do Estado em 2026. O Rodrigo Pacheco pretende ser governador. Ele que é do PSD, um partido da base aliada, né, do presidente Isso Lula. vai ser uma resistência, porque ele andava com um público, né, um eleitorado, e agora ele, para poder angariar os votos e até a presidência, ele caminha para outro, né? Questão bem contrária. Sim. E aí, meu querido Leandro Ferreira, a gente pode ter um cenário interessante de dois presidentes das casas, presidente da Câmara e presidente do Senado, do mesmo partido, porque a Priscila bem trouxe que o favorito lá no Senado é disparado o Davi Alcolumbre. Inclusive, já foi presidente do Senado Federal. E na Câmara, a gente tem esse nome do Elmar Nascimento entre os cotados. Marcos Pereira é um outro que tem uma boa possibilidade de ser também. Mas se a gente tiver o Elmar com o Davi Alcolumbre, nós teremos dois representantes do União Brasil à frente do Legislativo, que, curiosamente, apesar de ter ministro, não é declaradamente da base aliada do presidente. E mais do que isso, seria um partido de direita. Porque o União Brasil é a união do Democratas com o PSL. Veja só, PSL do Bolsonaro. E aí? Antigamente do Bolsonaro, né? E aí, como é que você vê? Olha, Koba, eu entendo Tem jeito? Você acha que isso dificulta o acesso desses nomes? Eu acho que essa eleição no Congresso Nacional sempre tem ingredientes de bastidores e de dinâmica interna que é muito difícil, apesar de eu concordar com o Durso que é importante que a população se aproprie, né? É muito difícil você fazer outro debate que não seja um de expressar uma opinião e nada mais do que isso, né? Porque o controle, o colégio eleitoral está definido, é o número de deputados que tem lá, não muda, né? Porque já foram eleitos anteriormente, né? E aí você tem um jogo entre elites, né? Que envolve composições também num nível de elite, que é o ministério, indicações para o judiciário, né? A gente passa por indicação de ministro nas diversas Suprema Cortes, desembargadores, tudo isso, né? E, de fato, não é fácil compreender bem esse quebra-cabeça. Eu entendo que o Lira ter essa prerrogativa tamanha para sequer indicar, ninguém está falando em disputar a eleição contra o Lira, né? Ele está indicando. Significa que ele, pessoalmente, e esta posição de presidente da Câmara dos Deputados hoje tem, de fato, uma importância agigantada, né? E onde está o agigantamento dessa posição hoje? Na prática, né, o presidente da Câmara dos Deputados tem um poder muito grande sobre o orçamento público federal, né? E aí aquela história das emendas, que uma hora é secreta, outra hora é PIX, outra hora é de bancada, né? Mas que, de maneira geral, todos nós nos escandalizamos com ela, né? É o que orienta o interesse dessas pessoas para disputar a eleição para presidente da Câmara. Eu fico imaginando como é que é a campanha para presidente da Câmara. Eu vou garantir mais emenda PIX, eu vou garantir mais emenda de bancada, eu vou garantir mais emenda no orçamento secreto, eu vou garantir que não seja pela Caixa Econômica Federal, porque a Caixa é muito burocrática, vai direto para a Prefeitura, né?
né? Então, é uma campanha que tem seus ingredientes internos, de bastidores, mas que me parece que está rebaixada por conta de um problema que precisa ser resolvido, inclusive está tentando se resolver em conjunto com o STF e o Executivo, mas principalmente a partir daquela decisão monocrática do Flávio Dino, confirmada depois pelo restante do STF, a respeito das emendas sem transparência. Pelo menos uma parte das emendas ser organizada com base numa distribuição mais racional, né, porque tinha algumas naturezas de despesa para a qual ela deveria ser indicada, e com maior transparência. Então, eu vejo que a gente está numa situação muito difícil enquanto população que não está lá dentro para influenciar essa eleição. Eu diria, Durso, que o melhor é que a gente eleja melhores deputados, porque aí esse colégio eleitoral vai estar mais qualificado, né, para, na hora que propuser um presidente, né, ou tiver uma disputa interna, para que seja alguém que sequer tem alguma relevância. Nenhum desses 3 nomes aqui são deputados relevantes. É tudo gente do baixo clero, né, que cresce na política com base em interesses absolutamente pragmáticos que estão muito distantes do interesse da população. Mas por isso que eu digo que a população tem que acompanhar, porque na hora de cobrar, saber em quem o seu candidato que você elegeu e amanhã está pedindo seu voto para outro cargo, etc., votou para a presidência do Congresso, do Senado. Então, também é uma forma de cobrança da população se interessar e ter esse histórico, porque às vezes chega na campanha, lá na hora de votar, o pessoal não tem a mínima ideia de quem o seu candidato, quando deputado ou quando senador, votou para presidente. E nem para cobrar, né? O que eu acho interessante é que o nosso querido Leandro Ferreira chamou o orçamento, as emendas PIX de emendas sem transparência. Pois é. Antes, não, cada hora é o nome. Cada hora é o nome. Antes era o orçamento. Eu falei secreto. Secreto. Eu falei secreto. Falou? Falei secreto. É porque eu acho interessante. Essa mudança de nome ao longo do tempo eu acho muito interessante. Eu continuo achando que é secreto. É que uma hora ele é secreto, outra hora é PIX, outra hora é sem transparência, outra hora é de bancada. Eu, para mim, acho uma imoralidade. É que lá no comecinho de 2023, Leandro, mudaram de orçamento secreto para emendas de relator. Isso. Teve um nome fofo, né? Teve um rebranding aí. Da marca. Inclusive, na campanha eleitoral, teve gente que hoje é ministro e que falava que o orçamento secreto era o maior esquema de corrupção do planeta. Continuou, mas daí a turma, né, não deu mais aquela importância toda, assim, pro orçamento sem transparência. O nome é mais fofo um pouquinho. A gente ficou faltando a opinião do Diego Tavares a respeito da sucessão na Câmara dos Deputados. Diego. Koba, primeiro, se na outra pauta eu comentei que a população, de certa forma, é desinteressada pela política e quer ver um espetáculo nos debates, eu acho muito legal, acompanhando política de longa data como eu acompanho, ver o tema da eleição das casas legislativas em âmbito federal ser trazido à tona, ser repercutido, porque antigamente a gente não via esse tipo de notícia ganhar destaque. Sobre a sucessão em si, não sei quem o Arthur Lira vai escolher, acho que isso hoje só o Arthur Lira e poucas pessoas sabem, mas o fato é que o Arthur Lira tende a repetir a mesma receita que levou ele a se tornar presidente da Câmara dos Deputados com uma votação mega expressiva, uma votação recorde. 464 votos. Aglutinou. Tem poucas pautas que conseguem aglutinar os interesses de pessoas da esquerda e bolsonaristas. A eleição de Arthur Lira foi uma dessas pautas. E o que me chama a atenção é o fato de o governo não estar interessado em lançar um nome, está mais interessado em realizar uma composição com a sucessão do Arthur Lira. Eu acho que isso é praticamente a entrega de um atestado de que o governo não quer ter mais dificuldades com o Congresso, não quer arriscar lançar um nome, perder as eleições e tornar a governabilidade do presidente Lula ainda mais cara do que já está custando para os cofres públicos. A respeito do Senado Federal, ali de fato nós temos uma situação, acho que menos conflituosa do que foi a eleição do Pacheco, mas de certa forma um pouco mais difícil para o Rodrigo Pacheco do que para o Arthur Lira, como eu disse aqui, tem uma unanimidade. Mas acho que em geral é isso. É um cargo de extrema importância, muito bom que esse tipo de notícia ganhe repercussão, muito embora eu concorde aqui pela terceira vez com o Leandro. Você está concordando com o Leandro? Na verdade, não sou eu que concordo com ele, é que eu falo por último, então, se fosse contrário, ele concordaria comigo. Você está concordando com o Leandro? Ricardinho, nosso sonoplasta, temos trilha de festa aí? Porque concordou por 3 vezes. Diego Tavares, solta a música. Sobe a música, Ricardinho. Viu, Koba? Olha lá. Olha lá. Gostei. Mas essa minha concordância com o Leandro é um claro sinal de que finalmente nós estamos conseguindo endireitá-lo aqui diante da alta frequência. O cara põe tudo a perder, não é possível. 2 horas aqui, o cara faz uma dessa. Nós estamos puxando ele para o lado do bem. É você que está convencendo o Diego Tavares ou ele que está te convencendo, hein?
Cara, que difícil, porque ser de esquerda, na verdade, é defender a dignidade humana. Então, Quem é de direita, claro, então, não tá nem aí pra dignidade humana. Eu acho que, assim, o Diego defender a dignidade humana não significa que ele tá ficando de esquerda. Nós estamos falando de eleições na Câmara dos Deputados e o cara me puxa a carta da dignidade da pessoa. Quase te chamou de indigno. Meu Deus, não. Só faltou soltar a carta do fascista aqui. Posso traduzir esse momento? Vai lá, tradutor-geral da República do nosso Linha de Frente agora com o Porque, tem uma lição nessa história. Ah. A questão é, a polarização política tem acostumado as pessoas no sentido de que você ou concorda com tudo ou discorda com tudo. Nós hoje tivemos uma lição aqui que você concorda em partes, discorda em partes, e pouco importa o seu lado político, a outra parte, o outro lado, pode ter ideias boas que você vai concordar. No fim, a gente tira de um debate democrático o lado bom de tudo isso, e fiquei feliz aí com a música tocada para celebrar esse momento. Pois é que não deu tempo, a gente poderia ter providenciado. Salve de palmas. Ricardinho tá com tudo, nosso sonoplasta. E você sabe que não, é porque não deu tempo colocar a música do Diego Tavares, né? Aí pelo amor de Deus. Eu acho que tinha que colocar. Sucesso. Já fizeram isso comigo ao vivo. Eu acho que tinha que colocar. Superamos esse Eu acho que o Leandro tinha que pedir a música e a música tinha que ser a do Diego. Pra você que tá aí, depois você dá uma procurada lá, como é que chama a música, Diego? Eu não vou falar. Não vai falar? Fala, é muito legal. Diego Tavares. Faz parte do meu passado obscuro. Não é obscuro, é muito legal. Trazer para cá. Diego Tavares, mais de 100 mil visualizações. Lady nosso Gaga. cantor sertanejo, amigos. Mas, vamos encerrar o nosso debate aqui sobre a sucessão na Câmara. Quem que vocês apostam? Vocês acham que cai no colo do Omar Nascimento, do União Brasil, ou Leandro Ferreira? Eu acho que sim. Eu acho que até por conta da boa relação que ele tem com o PT na Bahia. Eu acho que vai cair para o nosso Marcos Pereira, do Republicanos. Explico por quê. Porque seria uma moeda de troca entre o PL e o Republicanos. Seria a saída do Tarcísio para o PL e, em troca disso, os deputados do PL apoiariam a candidatura do Marcos Pereira, presidente dos Republicanos, à cadeira que hoje é do Arthur Lira. É mais, porque ele representa um voto evangélico e isso muito importa ao governo federal, que patina, se é que não patina para trás em relação a esse público. Diego Tavares, e você? Concordo, anoto, Koba. Pouco a acrescentar, a sua leitura a respeito desse tema foi perfeita. De fato, existe uma composição política aí muito importante a respeito de eleitorado, a respeito das composições partidárias. Eu também acho que fica para o Marcos Pereira. Aí, tá vendo? Não é só com você que ele concorda. Eu já estou o concordador geral da República. Isso. E você, minha querida Priscila Silveira? Kobe, eu acho até que é importante essa força da bancada, que poderia levar eventualmente ao Marcos Pereira, mas eu ainda insisto que vai cair, eu acho que realmente no colo do Elmar, e vai ficar pelo que já é mesmo, dada essa força aí que ele tem, e é uma continuidade, e eu acho que eles vão pregar essa continuidade para poder ter uma eleição voltada para o Elmar mesmo. Muito bem, agora a opinião do Luiz Augusto Durso. Eu ia deixar o próximo programa para ficar um mistério, mas eu vou desempatar e vou votar com o Koba, porque eu tenho juízo. E quando você escuta figuras que eu conheço bem, que conhecem muito melhor a política do que eu, a gente só acompanha quem conhece melhor. Então eu tô com o Koba. Ele tem fontes, ele fala que ele acha, mas ele já tem certeza, ele já sabe. O Koba é o cara de Brasília. Tem no WhatsApp. Imagina, isso aí é a opinião dos especialistas que a gente acompanha aqui na programação da Jovem Pan. Agora são 15 horas e 58 minutos. Tem trilha aí, Ricardinho? Se tiver vinheta da Jovem Pan, melhor ainda. Coloca uma vinhetinha da Jovem Pan e uma trilha. Agora, Ricardinho, nosso sonoplasta. Vamos lá. Muito bem, Diego Tavares. Chega na programação da Jovem Pan, a número 1 do Brasil. A cara dele. Não é inteligência artificial. A cara dele sem É sim, Durso, olha lá, nem parece. Olha, cadê a barba? Cadê? Você mesmo? Sou eu mesmo. Nossa. Meus amigos, Diego Tavares na programação da Jovem Pan, número 1 do Brasil, a melhor música de todos os tempos de 2012 e a melhor música do mundo de São Bernardo do Campo, é isso? 2 vezes na Jovem Pan e não paguei nada, hein? Não paguei nada. Quem disse que a sua música não ia tocar na rádio número 1 do Brasil, hein, Diego Tavares? Hein? É uma honra. Meus amigos. Não é inteligência artificial, né? Não, é o Diego clipe, Tavares né? mesmo. Ele falou que sempre quis ter a música dele tocada na Pan. Ele teve que entrar pelo linha de frente para conseguir. Porque se fosse pelo talento musical, ia ser difícil. Olha só, meus amigos, vocês estão vendo aqui embaixo, para quem nos acompanha pela rádio, segunda-feira vocês não podem perder uma entrevista especial com Tarcísio de Freitas, governador do estado de São Paulo, estará aqui no Direto ao Ponto, segunda-feira, às 21h30 e sob o comando dele.
Evandro Cini, que chega agora na programação da Jovem Pan com o 3 em 1. Bom programa. Cini, tá contigo. Um abraço. Valeu, Nelsinho. Um abraço para você e para todos do Linha de Frente. Pois é, segunda-feira vamos receber aqui às 9h30 da noite o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Conto com a tua participação, como sempre.